Deus te abençoe, que Ele continue derramando graça sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você nessa noite o texto de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E eu quero, enquanto você procura esse texto, você pode ler na sua Bíblia, você vai poder acompanhar aqui na tela. Deus tem colocado ao meu coração de pregar outra vez sobre esse texto, que nós pregamos ele há pouquíssimo tempo em nossa igreja. Hoje de manhã estivemos na segunda Igreja Batista, em Gramacho, ali no Congresso de Famílias, e pudemos ali também celebrar sobre família, e Deus tem insistido para que a gente continue falando sobre a questão da família. E a gente vai meditar mais uma vez, porque é sinal que Deus ainda tem algo a dizer ao seu coração neste texto aí. Diz assim o texto de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos lá? Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Lê comigo o versículo 11. Vamos lá, bem forte. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. E com a sua Bíblia aberta, ou meditando aí nos textos que a gente tem a compartilhar, nós queremos pensar nesse texto sobre um milagre na família. Não sei como está a sua vida ou como se passa a sua história familiar. Muitas vezes nós na vida precisamos de um milagre na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes nós precisamos de um agir urgente de Deus na nossa vida. Nós já compartilhamos outras vezes com os irmãos, e repito aqui esse compartilhar, que há mais ou menos 18 anos atrás nós precisávamos comprar nossa casa. E nós então tínhamos algum dinheiro para dar de entrada, e nós demos de entrada a compra da nossa casa. E nós contávamos que com a venda do carro que tínhamos, seria a outra parcela de 50% da casa. E acontece que pagamos, registramos tudo, mas só que na hora de vender o carro, nada. Os problemas eram grandes para vender o carro, a gente não conseguia de jeito nenhum, já tinha comprador, já tinha tudo resolvido, mas a gente não conseguia vender o carro. O tempo estava se passando e a gente chegando perto da época de dar o restante do dinheiro, e a loucura era muito grande, porque se a gente não desse o restante da parcela, nós perderíamos o que já tínhamos dado, como estava no contrato, e a compra da casa. Então era terrível aquela situação.
a angústia muito grande, e a gente não conseguia resolver o problema do carro. O carro estava quitado, não tinha dívida nenhuma, não tinha multa, não tinha nada, mas tinha um problema, ele estava registrado em outro estado, onde a gente morava, e na transferência de lá para cá, os Detrans, eles são estaduais. Os Detrans não é nacional, ele é estadual. Então, na transferência de um estado para o outro, uma numeração lá não batia, as coisas não davam certo, e a gente nessa luta toda, em oração, a gente conseguiu um despachante para resolver lá no outro estado. E esse despachante tentava de todas as formas, ele falava, não tem jeito não tem jeito, não estamos conseguindo, e continuávamos, ele falava, não dá, eu acho que vocês vão ter que vir aqui em Belém do Pará, que era outro estado, e vocês vão ter que resolver isso, passar uns dias aqui para resolver isso. Não dava, eu trabalhava, não tinha como ir lá, e o gasto para chegar naquele estado é muito grande, e não tinha como, até que chegou um dia, veio um telefonema, e o telefonema disse assim, não tem mais jeito, vocês, não tem como resolver isso. O problema é questão aqui no Detran e só vocês pessoalmente. Aquilo para nós foi muito ruim, porque a gente não tinha como resolver aquele problema, a gente precisava de um milagre. E aquela angústia, a gente já estava há muito tempo sem dormir com tranquilidade, a gente estava há muito tempo preocupado como a gente ia resolver aquela questão, porque a data estava pertíssimo em cima. Quando eu estava trabalhando e Jane recebeu essa ligação, da pessoa que falou que não tinha mais jeito, e ela então se ajoelhou lá na nossa sala, ainda com um negócio que já é da história, ela recebeu a ligação pelo telefone fixo. Você ainda tem um telefone fixo em casa? Quem tem telefone fixo em casa aqui? Levanta a mão. Guarda, porque é a peça de museu. Aí, só 3 levantaram a mão, e ela puxa o telefone fixo, recebe aquela ligação terrível, aquela história, não tem mais jeito. Quando a gente ouve essa expressão, não tem mais jeito, é quando a gente fala assim, eu preciso de um milagre. Porque enquanto tem jeito, a gente ainda tenta da nossa maneira, ou um despachante, ou um médico, seja lá para que área for o problema, o dinheiro vai pagar, eu vou até, mas quando vem a palavra, não tem mais jeito, a gente recorre a quem pode dar um jeito. Jane, nessa hora, então, ela se ajoelha, desliga o telefone fixo, se ajoelha e ora a Jesus. E ela fala, Senhor, não tem mais jeito, só Tu podes fazer um milagre para resolver essa questão. E ela orando ali de joelhos, enquanto aquele tempo de oração de joelhos ali, que pode ser quantos minutos, momentos, Deus estava agindo. Quando ela se levanta, termina de orar e diz amém, o telefone fixo toca de novo, com aquele barulho característico de telefone fixo, você não ouve há muito tempo, Trim, trim. E aí, quando ela pega o telefone, a mesma pessoa que tinha ligado há pouco tempo dizendo não tem mais jeito, agora a pessoa fala, olha, não sabemos o que aconteceu, mas houve aqui uma mudança na numeração, e milagrosa, questão de computador aqui, e olha, tudo foi resolvido. Aleluia, graças a Deus, o carro está liberado, pode vender. Rápido nós vendemos o carro e resolvemos todo o problema, para terminar de pagar a casa. Por quê? Porque nós precisávamos de um milagre, e o Senhor interviu naquele momento ali. Você precisa de um milagre? Nessa noite, se Deus pudesse te dar a oportunidade de fazer um milagre na sua vida, qual seria o milagre que você precisa nessa noite? Você já passou por um momento de precisar por um milagre? Talvez você hoje esteja numa condição mais tranquila da vida, mas você por algum momento já passou por essa situação, da angústia de precisar urgentemente de um milagre, e o Senhor interviu, e o Senhor agiu assim dessa maneira. O texto que a gente tem aqui na nossa mão, ele fala justamente de uma situação assim, de uma família que precisava de um milagre, de uma família que precisava da intervenção divina. O texto de João que nós lemos fala de Jesus numa festa de casamento.
E que o evangelista João, ele narra esse milagre aqui, porque ele também narra os outros milagres de Jesus. São mais 6 milagres que João vai narrando aqui no seu evangelho. Esse aqui é um deles, é o 7º milagre. João narra esses milagres porque ele diz claro para todos nós qual era a razão desse milagre aqui acontecer. Porque não era um probleminha simples. Hoje, olhando com os nossos olhos do século 21, você pode achar que era um problema trivial, uma coisa boba, mas para as famílias daquele momento, daquele tempo, não. Porque o casamento era um enlace matrimonial, mas também um enlace de família. Ali era questões de negócios também. E os familiares do noivo precisariam prover o alimento para toda a festa, porque muita coisa iria acontecer no decorrer daquela festa. E a festa não era como no nosso tempo, de 3 horas, 2 horas, você vai lá, paga o buffet, 5 horas, acabou a festa. Não, uma festa nesse tempo era de semana toda, 7 dias ou mais. Então o vinho, um alimento seja qualquer, acabar antes do tempo determinado era um problema. Não só de vergonha, de vexame, mas também era um problema social, era um enlace matrimonial, um negócio que estava sendo feito, que já começou dando errado, que já começou com problemas e poderiam até desfazer aquele enlace matrimonial. Então era um problema grave. Jesus foi convidado para esse casamento, provavelmente porque eles tinham algum conhecimento dos noivos, ou talvez um parentesco com quem estava casando. Maria estava lá, os discípulos também estavam lá, todos eles estavam ali celebrando aquela união familiar ali. João, o evangelista João, ele deixa bem claro para nós qual é o tema principal desse texto aqui. No versículo 11, ele diz que esse milagre que Jesus fez foi para glorificar o nome dele. Foi o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, e esse milagre era para que as pessoas vissem que ele era o Messias, o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus esperado, e as pessoas crescem nele. Essa é a direção, a interpretação correta desse texto. Para que as pessoas que estavam ali vissem que o ministério de Jesus começou e ele ia terminar aonde? Lá na cruz. E até lá e haveriam muitos milagres confirmando o ministério de Jesus. Porém, nós também podemos interpretar esse texto com uma visão do que acontece como pano de fundo do texto. Porque é interessante que esse ministério de Jesus aqui começa aqui num casamento. Mas Apocalipse, capítulo 19, diz que o término da raça humana, que a glória, que o fechamento do plano de Deus, quando Jesus vai descer, também vai se fechar num casamento. Quando se dá as bodas do Cordeiro, que é o que está lá em Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro, ou seja, uma união, um casamento, completar uma história entre a igreja e Jesus, ou seja, entre o início do ministério de Jesus e o término de todas as coisas, o Senhor usa essa simbologia, família, casamento, essa história continua. É sinal que Deus tem coisas para nos ensinar a vida toda sobre isso, e no pano de fundo desse milagre de Jesus, que era para mostrar o ministério dele, a gente tem muita coisa para aprender na nossa família, na nossa história familiar. Posso ouvir um amém? E aí as lições que nós podemos aprender aqui sobre esse milagre que você quer que aconteça na sua família. A primeira coisa é, para que haja um milagre na sua família, convide Jesus para a sua casa. Amém ou não amém? Repete aí, para que haja um milagre na sua família, para que haja um milagre na minha família, vai. Eu preciso convidar Jesus
para minha casa. Se Jesus não tivesse naquele lugar, aquele milagre não teria acontecido, porque a presença de Jesus ali foi fundamental para o sobrenatural de Deus acontecer. Jesus estava presente naquele casamento, não era à toa. Ninguém vai a um casamento se não for convidado. Você já entrou num casamento de penetra? Pode tirar aqui o texto, por favor. Você já entrou no casamento de penetra, irmão? Já? Tem olhinhos olhando para mim assim, não me entregue, não me entregue, não me entregue, né? Ninguém entra no casamento normalmente, se não for convidado, né? Normalmente, Jesus não entraria de penetra no casamento. Na realidade, Jesus não entra de penetra em lugar nenhum. Jesus só vai aonde ele é convidado pelas pessoas. Mas acontece que nós muitas vezes na nossa família achamos que nós temos necessidade de um monte de coisa. Nós temos necessidade de um celular mais novo, nós temos necessidade de um celular mais moderno, de um computador mais moderno, de uma televisão maior, de um carro melhor, de uma casa melhor. Nós temos necessidade de comprar coisas, de viajar, nós temos necessidade de conhecer lugares, nós temos necessidade de guardar dinheiro, nós temos necessidade de comprar calçado, comprar isso, fazer aquilo outro. Nós enchemos nossa vida de um monte de necessidades, e eu não estou dizendo aqui que elas não são importantes. Eu estou dizendo aqui que essas não são as maiores necessidades que nós temos na nossa vida, porque nós só podemos ter um milagre na nossa vida se a necessidade maior que nós tivermos for Jesus. Se nós não tivermos a plena consciência que a maior necessidade que eu tenho é Jesus, e eu convidá-lo para minha casa, para as coisas que eu faço, aonde eu toco, no que eu compro, no que eu pretendo fazer, eu colocar tudo, os princípios de Jesus na minha vida, eu não posso ver milagre. Muitas famílias perdem a oportunidade de ver um milagre, perde a alegria, perde o prazer na sua vida, perde o que Deus tem para eles, porque gradativamente vão tirando Jesus, vão colocando Jesus de lado e outras coisas vão se tornando mais importantes que Jesus. Milhares e milhares de pessoas frequentam igreja como eu e como vocês estamos aqui hoje, mas Jesus não é mais importante na sua vida. Os princípios do Senhor, do Evangelho, não são. Colocam de lado, estão dentro de uma igreja por religiosidade, por questões para aliviar a consciência, sei lá por quê, menos porque querem colocar os princípios ensinados por Jesus como fundamentais em seu coração. E pasme, um número maior ainda de pessoas já estiveram dentro de uma igreja, como nós estamos aqui e hoje estão assistindo à distância as coisas de Deus. E hoje se consideram cristãs, mas não querem igreja, não querem comunhão, não querem estar próximas das coisas da igreja de Jesus. São crentes nominais, porque se consideram cristãos, mas não congregam em lugar nenhum, e estão colocando Jesus cada vez mais como assunto secundário em suas vidas. Tudo é mais importante. É interessante que na Bíblia, Deus viu isso num lugar, a igreja de Laodiceia. Texto de Apocalipse, capítulo 3, Jesus está dando para João a carta à igreja de Laodiceia. E Jesus disse que ele não considerava essa igreja nem crente nem fria, considerava essa igreja morna, porque essa igreja se achava, mas não era o que ela se achava. Ela achava que era alguma coisa, mas não era. Olha que situação terrível quando alguém não consegue nem se enxergar como realmente é.
Como alguém já está tão ofuscado a sua mente que não se vê como é, já está fora, está longe de Jesus, mas não acha que está, pensa que ainda está perto. Jesus disse para essa igreja em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa, vamos ler juntos Apocalipse 3, vamos lá? Eis que estou à porta. Jesus não está falando para quem não teve uma experiência de conversão, não. Ele está falando com o crente. Como arregalaríamos o olho? Como? Crente tem Jesus, porque é crente, não. O crente pode fechar a porta e botar Jesus para o lado de fora. Tanto que ele está te falando hoje, convide Jesus de volta para a sua vida. E é interessante que Jesus não mete a mão na maçaneta, ele bate. Ele toca no seu coração, a chave e a maçaneta está do lado de dentro. Você deixa ele entrar ou não, você deixa ele fazer parte dos seus relacionamentos, ou você continua vivendo uma vida religiosa. E ele continuará batendo insistentemente a porta. E o papel dele é bater a porta e dizer: eu quero entrar, eu quero ter relacionamento, eu quero que você converse comigo. E a porta continua sendo batida, eu quero que você ore. Eu queria um tempo que você lesse o que eu deixei para ministrar o teu coração. E a porta continua ali sendo batida, é isso que ele faz, insistindo. Ei, eu quero que você me pergunte se isso aí que você vai fazer é ou não é. Ei, eu quero poder tocar no teu coração. Ei, eu quero que você ouça um negócio que eu preparei para você hoje, uma canção, eu botei essa canção no teu caminho. Ei, ouve, você vai passar por tal lugar, ela vai tocar, ouve a minha voz. Mas se eu não deixar, se eu não abrir, eu não posso ouvir. Jesus não está chamando aqui a igreja de Laodiceia para religiosidade, porque isso ela já tinha. Jesus não está chamando a igreja de Laodiceia para cantar, muito bom, mas não é isso que ele está chamando. Jesus não está chamando a igreja de Laodiceia para uma programação especial, para um retiro, para um lazer. É bom tudo isso, mas não é isso que Jesus está chamando. Jesus está chamando para relacionamento, para algo que muitas pessoas nem sabem o que é, porque nunca tiveram, nunca ouviram a voz de Jesus, nunca se aproximaram dele com tanto desejo de ouvir-lhe. Quantas pessoas estão nessa situação de Jesus estar batendo a porta, de Jesus não ser convidado para a sua vida diária, para o seu relacionamento empresarial, para a sua vida profissional? Jesus está dizendo: você precisa de um milagre. A primeira coisa, chama Jesus para a sua casa. Você precisa de um milagre. Prepare-se então para os dias ruins, prepare-se para momentos difíceis. Mesmo quando Jesus está presente, o vinho acaba, porque as lutas que nós passamos é o trampolim que Deus usa para nos projetar para um local de milagre, para um local de agir, do agir da bênção dele. Porque as lutas que nós passamos, elas são o ambiente que Deus precisa para fazer milagre. Se na nossa vida nós achamos que está tudo bem, não tem por que ter milagre. Se está tudo tranquilo, eu resolvo. Mas quando as coisas começam a sair do trilho, quando os problemas começam a se agravar e eu não tenho resposta, é justamente nessas circunstâncias que vem a oportunidade de um milagre. Para essa família aqui, a oportunidade era essa. Qual? O vinho acabou. Essa era a oportunidade do Senhor entrar em ação. Cuidado, porque quando você passar por um problema, quando você passar por uma dificuldade, você tem que entender que é a hora do Senhor agir na sua família, do Senhor agir na sua vida. Você não pode se decepcionar porque está passando por problema. Você não pode achar que porque você é crente, os problemas não virão. Os problemas vêm. A dificuldade vem, a doença vem, a decepção vem.
a perda vem, a lágrima, o choro, o pranto vem sobre a sua vida, mesmo você sendo crente. Jesus estava no barco, o barco quase afundou. Pedro afundou, se Jesus não salva ele, ele teria que nadar, ou então morreria afogado. O amigo de Jesus morreu, o Lázaro. O próprio Jesus foi traído pelo seu amigo Pedro. O apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo para que o Senhor tirasse dele um espinho na carne, e o Senhor não tirou e falou: minha graça te basta. As lutas virão, não se ache coitado, não ache que porque você é crente, uma desgraça, um problema não pode chegar à tua tenda. Pode, o problema não é o problema chegar lá, a luta é como você vai reagir diante disso, como você vai encarar, porque o dia ruim chega e ele pode chegar para qualquer pessoa. Jesus orientando os discípulos, ele fala para eles: olha, vocês estão me vendo agora, daqui a um pouco vocês não vão me ver mais, depois vocês vão me ver de novo. E ele então fala assim: eu vou falar isso aqui para que vocês tenham paz. E lá em João 16:33 ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Vamos ler juntos? João 16:33, pode colocar aí, a gente vai ler junto, bem forte, para você ler para a sua alma, para o seu coração. Vamos lá? Eu disse essas coisas para que em mim... Bem forte a partir daí então, vamos lá? Neste mundo vocês terão aflições, contudo... Aleluia! Ministra aí para quem está com você, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu filho, quem está perto de você, tenha ânimo, coragem. Ânimo aqui é coragem, tenha coragem, Jesus venceu, a gente vai vencer também. Vamos nessa com coragem, vamos nessa com ousadia. Muita gente perde a alegria na história da família, porque acha que problema não poderia acontecer, porque acha que não poderia enfrentar uma situação ruim, seja ela qual fosse, e aí sofre, e aí pena, e aí fracassa, e aí até desvia. E o irmão estava lá consertando meu fogão há muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, e eu conversando com ele, porque a gente não pode perder a oportunidade de evangelizar, e ele falou: não, já fui crente, agora não sou mais, e passa ali aquela agulha no bico do fogão. E você não é mais crente? Porque você não é mais crente? Ah, eu me decepcionei com esse negócio de igreja, ah, não dá, esse negócio é muito ruim, as pessoas falam, as coisas não acontecem. O que te falaram? Ah, falaram que ia curar minha esposa, e minha esposa não foi curada, e falaram que Deus ia curar, não foi curada, e botando aquela agulha no fogão, e limpando, passando lá as coisas para o fogão melhorar. E ele falou: eu me decepcionei com Deus. Você nunca mais foi para a igreja? Não. E eu falei para ele assim: não tem como, você não pode acreditar assim. Você precisa entender que no mundo tereis aflições, e que muitas vezes nós achamos que a vida vai numa direção porque está tudo perfeito, mas o pneu fura e o carro perde a direção, e a gente tem que agir naquele momento, segurar no volante, e a gente tem que parar no acostamento, e a gente tem que sair na chuva para trocar o pneu. E aí o mundo, a vida não é uma cartilha de regras que vai acontecer tudo certinho como você sonhou ou espera, só porque você é crente. As lutas podem acontecer, o livro de Jó está aí na Bíblia para a gente entender como é que é a vida, e vários outros exemplos. Por que você vai se decepcionar? Por que você não vai se preparar para um momento ruim? Prepare-se, saiba que ele pode acontecer. E se ele acontecer, o que Deus espera de você é que você tenha o comportamento desejado nesse momento. Porque a gente olha Maria e a gente vê como ela nos ensina, como a gente tem que agir, que é a terceira lição desse texto. Observe sinais de problemas. Observe sinais de problemas na sua vida. Porque alguns problemas vêm do nada, mas a maioria não. A maioria já está claro, sinal,
vermelho piscando na tua frente e você não viu o amarelo, você não viu o verde, não viu o sinal laranja, não viu sinal nenhum. Só vê quando vem o problema. Maria, ela aproveita o seu relacionamento com o seu filho e a visão que ela estava tendo de que o vinho está acabando. Por alguma razão ela viu isso e outros não viram. Será que ela tinha alguma ajuda ali na distribuição dos alimentos como familiar? Não sabemos. Será que ela estava servindo, porque era assim antigamente, né? Não tinha garçons. No meu casamento, os garçons foram os irmãos da igreja. Seu casamento tinha muitos garçons? No meu não tinha nenhum. Os irmãos da igreja botaram a mesma roupa e todo mundo ia servindo os irmãos. Talvez naquela época fosse assim, né? Os familiares distribuíam ali a comida e Maria distribuindo ali as coisas. Ela olhou, cadê o vinho? Maria não espera o problema estourar, o problema maior acontecer das duas famílias. Maria não espera, não engaveta o problema. Maria não cruza os braços e fala assim, esse problema não é meu, alguém vai resolver um dia. Não, Maria corre e ela vai falar com Jesus, porque ela vê os sinais, ela vê que o vinho estava acabando, não podia ficar parada, ela tinha que tomar uma iniciativa. A mesma coisa nós. Você, como servo de Deus, não pense que a responsabilidade de tudo que for bom na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento com as pessoas que moram na tua casa, é problema que Deus tem que fazer. A maioria é você que tem que resolver. Você que tem que prover. Deus vai entrar aonde você não puder fazer nada. Muitos problemas que a gente passa é porque a gente não discerne o problema no início. É porque a gente não tem visão para conseguir entender que está ali nascendo um problema e que eu preciso resolver logo. Já tentou matar cupim na madeira? Deixa o cupim crescer lá no armário da tua casa para você ver. Deixa o cupim, não, isso é um pozinho. Isso é só um pozinho, deixa eu varrer aqui e guardar. E o cupim está crescendo, eles se multiplicam com uma velocidade enorme. Se você não chegar lá no primeiro sinal de pozinho e botar gin no cupim, ali, se você não chegar nos primeiros sinais e passar ali alguma coisa, um produto químico, um óleo para matar o cupim, você perde o sofá, você perde o móvel da sala, você perde o móvel do quarto, porque você não olhou no primeiro sinal de problema. Crises que vão surgir no casamento, crises que vão surgir na vida familiar, elas dão sinais. Porque você não é o primeiro que casa, você não é o primeiro que passa por esses problemas, você não é o primeiro que tem filho. Todos nós passamos pelos mesmos problemas, mais cedo ou mais tarde. A questão é que muitas vezes a gente não aprende com os outros. A questão é que muitas vezes a gente nem se preocupa com isso, deixa o tempo passar, depois, quando já é tarde demais, a gente acha que alguém tem que resolver o meu problema. Alguém tem que resolver a minha história. Parei de tomar o remédio e depois que não tenho mais condições, que o remédio não faz mais efeito, eu estou em crise, agora eu vou para o psicólogo, ou para o psiquiatra. Não, você era para ter ido lá atrás, feito o exame, tinha que ter ido no médico, você tinha que ter feito o teu curso lá atrás, você tinha que olhar das coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, lá atrás, não é esperar para depois correr atrás, para que alguém venha e te dê uma solução para os seus problemas, num passe de mágica, num estalar de dedo. Toda família tem discussão, toda família diverge de opinião, toda família sofre pressão de todos os lados, toda família passa por crise financeira, toda família tem problema com cartão de crédito, toda família tem dificuldade na comunicação, toda família tem problema para conversar na hora de tomar alguma decisão. Toda família passa por essas coisas. Todas passam por problemas com outros familiares e precisam saber como vão se relacionar e muito mais coisa. A questão é como eu vou fazer, porque toda família também deveria sentar e conversar para tomar decisões. E não um tomar por todos. Toda a família também deveriam olhar olho no olho e falar o que está sentindo.
o que pensa. Toda família deveria sentar, largar o celular e desligar a televisão, e em algum momento da vida, pararem para orar juntos e buscarem soluções para os seus problemas em oração. Toda família deveria impor limites aos seus filhos, e eles saberem o que podem e o que não podem fazer. Toda família precisa ter papel separado, o que cabe a um, o que cabe a outro, como é que fazer em tal situação. Todas as famílias precisam caminhar nessa direção, e os problemas, eles dão sinais que a sua família pode passar por problema. Não definir os papéis, tolerar mentirinhas, não se colocar um no lugar do outro, não ter administração clara do dinheiro do casal, o cônjuge não saber a senha das mídias sociais, do celular do outro e de tudo que for direito, e eles se relacionarem com isso de forma clara, não impor limites aos filhos, usar celular em horários inadequados, ver televisão em horários inadequados, não participar da vida dos seus filhos, como ir à escola, como saber o que está acontecendo, a vida social, com quem anda, não querer falar para o outro do que acontece na sua vida, viver isoladamente, não compartilhar aonde foi, com quem vai, quando volta, quando voltou, como foi. São sinais, esses e muitos outros, são sinais de que você vai passar por problema. Maria não esperou chegar, ela foi a quem poderia resolver, e você deve observar os seus sinais. Observar os sinais e fazer o quê? Agir. Só orar? Não, oração. Agir, procurar ajuda, procurar leitura, procurar saber o que a Bíblia diz sobre o que você está vivendo, procurar saber o que uma boa literatura cristã fala sobre essa situação que você está passando, procurar ajuda de pessoas que tenham testemunho e possam te ajudar no que você está vivendo, que tenham experiência de família, de casamento, e possa sentar com você, orar com você e dizer: isso aqui não tem regra, mas a gente pode orar, na minha vez eu resolvi assim, e com autoridade ministrar sobre a sua vida. Você pode olhar os sinais e antes da corda arrebentar, buscar ajuda. Amém ou não amém? Então repete comigo em oração. Estende a sua mão em oração. Meu Deus, eu quero enxergar os sinais de problema na minha família. Abre meus olhos e me dê coragem e discernimento para encarar e buscar ajuda. Faz esse milagre na minha vida, na minha família, em nome de Jesus, amém. Maria não olha para o problema e não fica sem fazer nada, ela enxerga o sinal e vai para quem pode resolver. Quem é que pode resolver os seus problemas? É essa situação aqui. Quando a gente já não tinha mais como resolver o problema do carro, para pagar a casa, quem é que poderia resolver? O único que poderia fazer um milagre, o único que poderia, na velocidade de um Pix, já viu como é que é o Pix? Que coisa linda! Na velocidade de um pensamento, ele vai na tua conta, descobre que tem ou que não tem o dinheiro, já paga aonde for, em qualquer lugar do planeta, a conta, e sai da tua conta o dinheiro no momento, no instante, no piscar de olhos. Só quem pode resolver um problema desse é o nosso Jesus Cristo, amém? É a Ele que a gente recorre. O segredo aqui da felicidade da família não é ter alguma coisa. O segredo de uma família é ter Jesus. Porque a alegria do servo do Senhor é ter o Senhor Jesus, porque com Ele, com Jesus na nossa casa,
uma cesta básica, que muitas vezes não tem nem tanta coisa assim que a gente precisava. Aquela cesta básica estica o mês todo, e o Jesus que está na nossa casa faz a gente, mesmo com aquele pouco recurso, a gente sentir alegria no coração. Alguém diria para aquela pessoa: você, rapaz, com R$300 para passar o mês e uma cesta básica aí dentro de casa, se eu fosse você, eu me suicidava. Alguém diria assim: você não tem jeito não, vai roubar, vai fazer alguma coisa, porque isso aí... Mas o servo de Deus, Deus dá discernimento a ele, que ele mesmo no pouco, o Senhor lhe dá alegria, lhe dá contentamento, porque ele vai a Jesus. O servo de Deus vai a quem pode resolver. O servo de Deus vai lá e coloca aquilo em oração, e o Senhor age com milagre. Onde não tem perdão, onde não tem batalha de oração, onde não tem gente que chora junto, onde não tem gente que chora aos pés de Cristo, onde não tem gente que clama por um milagre, não tem alegria. Pode ter tudo, a pessoa pode ter a conta com milhares de reais, pode ter carro de 500 mil na garagem, mais de um carro na garagem, mais de uma casa na praia, uma casa na fazenda, uma casa na montanha. Pode estar aqui agora, pegar um avião amanhã e almoçar em outro país, e depois pegar um avião de volta e voltar para o Brasil. Mas a pessoa é infeliz. Ela tem tudo, mas não tem o principal. Ela não tem alegria, não tem o prazer, não tem a realização, ela não tem contentamento, porque a família vai ter alegria, vai ter contentamento, não é pelo que tem, é quando ela busca Jesus. Amém? Busque Jesus, que você vai ter o que você precisa na tua família. Daniel Souza, eu sempre ressalto com os irmãos a letra dessa canção, porque ela marcou nossa vida conjugal. Diz assim, é um CD antigo, né, de Asaf Borba, né, Família Projeto de Deus, e diz assim: eu quero aprender a falar ao seu coração, pois sei que faz bem ao nosso amor um bate-papo e comunhão. Falar bem baixinho na cama, privilégio de quem ama, às vezes pedindo perdão ou buscando em oração alguma resposta que só Deus tem para nos dar. É comunhão, é conversa de esposa a esposo, é conversa que família tem, que abre o coração e diz o que está sentindo, e um ora pelo outro. São palavras que dão vida, são palavras, como ele diz na canção, que curam feridas, são palavras que mudam toda a nossa história. Você pode falar assim com Jesus, você pode recorrer assim a Jesus, porque Ele muda nosso coração. Posso ouvir um amém? E finalmente, quando a gente vai a Jesus assim, a gente encontra a quinta e a última lição desse texto, que nós precisamos caminhar pela fé. Uma família cristã que precisa de um milagre, ela vai pela fé. Uma família jamais esperaria que água pudesse ser transformada em vinho. E muito mais interessante nesse texto é que eles não tinham visto milagres de Jesus ainda. Alguns outros na frente, na história, na vida de Jesus, viram milagres, mas aqui ninguém tinha visto ainda. Eles precisavam ouvir o que Jesus estava dizendo. Eles precisavam confiar. Quando Jesus chega e fala para eles ali, ó, pega aquele local, aquele vaso ali, jarro enorme, os jarros que vocês botam água para lavar a mão, cerimonial, quando vocês entram numa festa, como os judeus, pegam esses jarros que estão vazios e enchem de água. Um ponto de interrogação surgiu na cabeça daquela gente: a gente precisa de vinho, ele está falando de água? E depois eles tiveram que continuar confiando quando Jesus fala assim: agora pega a amostra aí, no local próprio, a caneca, a talha que eles tinham, alguma coisa, e leva para o mestre da festa. Eles poderiam pensar que esse homem é maluco,
A gente estava bebendo vinho, agora vai passar a beber água. Eles poderiam ter uma série de dúvidas naquela atitude, naquela ordem de Jesus, mas eles caminharam pela fé, que alguma coisa poderia acontecer. Eles não questionaram, eles simplesmente agiram, eles creram. Eles encheram os potes de água, mas também encheram o coração deles de confiança no que Jesus estava dizendo. O milagre da transformação, o milagre que a gente precisa na nossa família, na nossa vida, acontece quando o nosso coração se enche de fé. Ali já é o início do milagre. Ele pode até não se concretizar como a gente acha aquele que deveria ser, mas ele já começou no nosso coração. Um coração cheio de fé é o início do milagre de Jesus, porque a nossa tendência é agir com incredulidade. Não dá, impossível. Aqui não dá. Jesus vai mandar comprar vinho, Jesus vai botar a mão no bolso, alguma coisa ele vai fazer. A gente começa a racionalizar as coisas e tentar encontrar como vai resolver. Jesus vem e diz: não, é pela obediência. Feliz será a sua família se ela caminhar pela fé. Quantos aqui, nesses últimos dias, têm experimentado um milagre de Jesus na sua casa? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus, né? Tem um milagre aí? Tem milagre lá na tua casa, irmão? Aleluia por isso. Nós precisamos de milagre. Famílias cristãs precisam de milagre, porque quando aquela família necessitou, Jesus interviu e fez o milagre. João diz no versículo 11 que o sinal milagroso foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Famílias cristãs precisam de milagre o tempo todo. Nós precisamos caminhar pela fé o tempo todo, porque toda vez que tiver milagre na nossa casa é porque Jesus agiu. As coisas naturais, elas estão agindo, amém, mas você precisa do sobrenatural de Deus. Você precisa ver o Senhor intervir em coisas que você nem esperava, porque isso aí vai te levando a cada vez crer mais, caminhar pela fé. Repreenda esse seu coração duvidoso, que quer racionalizar tudo, que quer o tempo todo encontrar explicação para as coisas, que quer o tempo todo saber como foi A mais B, 2 mais 2, e quer o tempo todo explicação, porque não é assim que Deus age, porque Deus age é pela fé. A vida com Jesus é uma caminhada de fé, e Ele lança a gente em situações difíceis, porque Ele quer que a gente espere que Ele faça um milagre mesmo, porque quando Jesus faz milagre, o nome dEle é glorificado, amém? Nós somos tão egoístas, que muitas vezes a gente quer milagre, para a gente poder bater no peito, para a gente poder dizer: eu recebi um milagre, olha só, o juiz resolveu minha sentença na justiça, e eu ganhei, aleluia, agora eu tenho dinheiro. A gente quer milagre, para a gente poder bater no peito, para a gente usar para nós mesmos. A gente quer milagre muitas vezes para mostrar para o outro uma coisa que aconteceu de bom na nossa vida. A gente quer milagre por motivos egoístas, nós somos assim. Mas o Senhor faz milagre para revelar a glória dEle. O Senhor faz milagre para que as pessoas creiam nele. Numa sociedade tão difícil quanto a que nós vivemos, somos necessitados de tudo. Nós somos necessitados de transporte, necessitados de saúde decente, de ajuda social decente, de tratamento dos governantes para conosco de forma decente. Nós somos necessitados de tudo. Numa sociedade como a que nós vivemos, é a oportunidade que o Senhor está nos dando para a gente ver milagre, para Ele fazer milagre na tua casa, porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim: esse rapaz, ele não teria condições de viver o que ele está vivendo agora.
Mas se ele, por tudo que passou, e ele está vivendo o que está vivendo agora, essa mulher está vivendo o que está vivendo agora, essa família está vivendo o que eles estão vivendo agora, isso aí é milagre. As pessoas talvez nunca falem com você, talvez você nunca diga para aquelas pessoas os milagres que você viveu, mas elas vão ver que Deus está agindo na sua vida, porque as coisas só poderiam acontecer da tua vida desse jeito, se fosse por um milagre. Você precisa de milagres, mesmo que você não tenha levantado a mão dizendo que na tua casa não teve milagre nesses dias, eu estou dizendo para você, você precisa de milagre. Deus quer fazer um milagre na sua família, porque é esse milagre que vai te levar a confiar cada vez mais nele pela fé. É esse milagre que vai provar para os outros que Jesus é vivo e que ele agiu lá em Caná da Galileia e ele pode agir na sua família também. Amém? Jesus quer fazer milagre na sua família. Você deseja esse milagre? Deseja que ele aconteça? Amém? Então vamos orar por isso? Vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus?